Mais de 20 jogos lançados recentemente no Nintendo Switch que a gente jogou aqui na equipe Coelho no Japão, e eu quero trazer as avaliações para vocês, as notas e algumas descobertas novas que talvez vocês nem tenham ouvido falar e alguns alertas para vocês passarem longe. Desses mais de 20 jogos, 5 deles são exclusivos da plataforma. Pois é, sabia que tinha tido tudo isso em junho para o Switch? Então se você precisa de uma ajudinha para ficar 100% por dentro do que é lançado para Switchão, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações, deixa um like que ajuda pra caramba aqui nas nossas produções, porque eu, Coelho no Japão, estou aqui para te manter atualizado sobre o seu videogame em todas as áreas que vocês precisam. Nossa habitual tier list mensal, segurem os cintos e vamos começar a falar de jogos exclusivos lançados pela Nintendo em junho, começando já com uma dupla. Estão prontos? Então vamos nessa. Esse aí é o Pereira, cara, e ele está patrocinando o vídeo de hoje. Ele é um cara muito gente boa e ele tem uma loja em São Paulo. A loja é grande, dá pra chegar lá, jogar videogame de graça, trocar uma ideia com eles, fica na Avenida Ipiranga 877. É a loja Pereira Retro Games e eu fui lá conhecer os caras, ver os itens raros que eles têm por lá e poder recomendar pra vocês. Eles têm desde produtos de colecionador, como edições especiais de Zelda, videogames antigos, fitas originais de Nintendo 64, como também jogos mais atuais de Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e tudo mais que precisar. Eu tô feliz de apresentar pra vocês porque eles são muito gente boa, eles compram, eles vendem também e eles trocam os seus videogames. E olha galera, eles fazem lives todas as terças e quintas no link que eu vou deixar aqui na descrição, com produtos a preços mais baixos, e vocês podem entrar em contato com eles também via WhatsApp, via Instagram, lá na página do Facebook deles. Eu vou deixar todos os links pra vocês aqui. Então manutenção dos seus consoles antigos e novos, retro games e games atuais, fala com o Pereira, links aqui na descrição. Começando com os exclusivos e os maiores lançamentos para Nintendo Switch, a Nintendo ela surpreendeu não apenas com um, mas 2 dos seus clássicos chegando em uma versão em HD para Switchão. Muitas pessoas estão em dúvida se devem comprar ou não, então deixa eu trazer minha avaliação aqui para vocês de Pikmin 1 e 2 no Nintendo Switch. Falar de Pikmin 1 mais 2 não dá, tem que falar de um e depois tem que falar do outro. Muitas pessoas estão em dúvida se elas devem começar por esses jogos aqui em vez de pegar logo o Pikmin 4, uma vez que claramente esses jogos são mais baratos, né? Mas vamos lá, Pikmin 1 surgiu como um jogo sobre controlar diversos seres ao mesmo tempo. Os pequenos Pikmin, que são essas formiguinhas, né? E aí gerenciar esses pequeninos para tirar o melhor proveito possível em menos tempo. Com isso, o primeiro jogo se tornou um forte game de estratégia, onde você tem 30 dias do jogo para coletar peças da nave do Capitão Olimar. Para isso, você vai precisar explorar e espalhar os Pikmins que você conhece e passa a controlar. Eu já adianto para vocês que é o mais difícil da série e é o que mais dá ansiedade também. É um bom jogo de estratégia, mas você tem 30 dias para coletar 30 peças da nave, então você tá sempre na pressão. Se você chega no final, meu amigo, é game over. Se você não consegue, tem que recomeçar o jogo inteiro. Já Pikmin 2 é um jogo mais fácil de aventura, onde a sua missão é coletar tesouros para poder pagar uma dívida. O jogo ele introduziu mais tipos de Pikmin dessa vez, como os roxos, que são super fortes, além de um modo cooperativo e também competitivo, e em geral ele é melhor para poder começar na franquia do que o primeiro jogo. Ambos os jogos ainda são bons jogos e a remasterização delas no Nintendo Switch, honestamente cara, é ok. Ela não faz absolutamente nada demais, dá uma atualizada um pouco ali nas interfaces e nos ícones, mas ele é só o jogo que foi colocado em HD, não teve carinho igual, por exemplo, na remasterização do Metroid Prime. Tem até menos elementos novos do que tinha na remasterização do The Legend of Zelda Skyward Sword HD, que foi bastante criticada. Então assim, a Nintendo realmente só colocou esses jogos no Nintendo Switch pra ter eles ali com um preço mais baixo, não é meio que um grande relançamento. Mas são bons jogos, então pelo menos é válido isso. Uma remasterização simples, mas que também não estraga o original, como foi o que aconteceu em Final Fantasy Crystal Chronicles, por exemplo. A única questão é que como Pikmin 3 e Pikmin 4 também são jogos que estão no Nintendo Switch, esse pacote fica mais para os curiosos e que também querem conhecer toda a saga. O que eu recomendo que você faça porque é uma ótima franquia, tá? Mas tirando a dúvida de todos, são bons jogos que valem a pena, recomendo, só que eu não recomendo iniciar na franquia através deles. Se você quer iniciar na franquia Pikmin, cara, vai direto no Pikmin 4. Prometo pra você que você não vai se arrepender. Quem deve gostar desse jogo? Cara, certamente curiosos e também fãs
fãs de Pikmin, que jogaram os outros jogos e ainda não jogaram esses aqui. Agora, quem não vai gostar? Quem definitivamente esperar uma remasterização no nível Metroid Prime ou com muito carinho, vai se decepcionar aqui, porque eles só colocaram o jogo em HD, tá? Vale a pena mencionar também que você pode adquirir esses dois jogos isoladamente, cada um deles por R$150 ou no pacote por R$250, tendo ali um desconto, tá bom? A nossa avaliação sobre o preço versus a qualidade dele é que tá um pouco caro. Não é um preço justo não, tá um pouco caro. Quando pensamos que Metroid Prime Remaster, que é quase um remake, cara, com um gráfico lindíssimo, custa R$200 ali, a Nintendo poderia ter feito melhor com preços desses daqui, tá? Em termos de performance, roda perfeito, nota 5 de 5 para performance no Nintendo Switch. E os pontos de destaque, que são as nossas pré-indicações aqui pro Coelho Awards, vão para melhor remaster. Apesar de não ser uma remasterização exemplar, isso aqui não é uma indicação ainda pro Coelho Awards, é uma pré-indicação, é um ponto de destaque nessa categoria de remasters, né? E é o que ele vai levar aqui hoje. E a nossa tier da experiência geral que tivemos com Pikmin 1 e Pikmin 2 no Nintendo Switch é tier B+. Um B com estrelinha aí pra essa franquia da Nintendo, que trouxe esses dois jogos antigos para completar a coleção da galera. E aí, meus amigos, temos ele, o jogo publicado pela Nintendo mais polêmico do ano. É muito difícil avaliar esse jogo aqui, porque quem não jogou esse jogo tem uma expectativa sobre ele muito diferente do que quem jogou, mas estou preparado e de peito aberto para aguentar a crítica de toda a internet, que já vai me xingar sem ter sequer dado uma chance nos ambientes corretos. E eu estou falando de Everybody Want to Switch. But don't pop in balloons. Knock opponents off the in-game platform. Buscando ampliar o conceito do primeiro jogo, Everybody Want to Switch introduz dessa vez minigames onde até 100 pessoas podem jogar utilizando Joy-Cons somados aos smartphones. Cara, isso aí foi bem legal, uma coisa que eles introduziram que foi bacana e que funciona, tipo, de fato, se você tiver internet no seu local, todo mundo pode entrar na brincadeira e aí ficar numa dinâmica que agrega ali pra festa, tá? O jogo ele funciona como um jogo de times, apesar dele poder ser jogado só de 2 jogadores também, tá? Mas a grande questão aqui realmente são os times, ele quer fazer as pessoas interagirem com uma pequena competição saudável. E o jogo, ele acaba tornando a sua festa um daqueles programas de domingo à tarde, onde competidores realizam tarefas engraçadas e diversas. A própria Nintendo, ela coloca esse jogo na categoria de jogos de diversão ridícula. Eles falam ridiculamente divertido. Eles sabem que é ridículo, é o propósito do jogo. É um jogo feito para poder unir as pessoas em uma festa com brincadeiras que são ridículas, mas que vão aproximar pessoas e abrir sorrisos justamente porque elas são ridículas. Então, se ele se parece isso pra você, é porque é mesmo. Mas isso não necessariamente é um defeito dele. Todo mundo sabe que esse jogo ele tem um direcionamento específico, jogar em festas, tá? Então, assim, não adianta você julgar ele como um jogo que é pra jogar sozinho, ou pra jogar de 2, ou pra jogar sentado no sofá. Cara, é um jogo feito pra jogar com até 100 pessoas. É pra festas. 4 pessoas, não. 5, ok. Mas eu acho que ele começa a ficar mais divertido a partir de 6 pessoas. Se você não tem isso, não consegue juntar isso, ou não consegue fazer uma festa num ambiente que tem internet para as pessoas entrarem através do smartphone, que elas vão precisar de internet, cara, passa longe desse jogo, ele não é feito para você. Agora, se você tem esse contexto, ouve o resto que eu tenho para te dizer aqui. Everybody Want to Switch é um jogo que pode divertir as pessoas. O valor de R$150 acaba assustando um pouco, porque não são sempre as oportunidades que a gente vai conseguir ter de juntar as pessoas, mas eu já cheguei a jogar ele em diferentes contextos e todos que estavam envolvidos naquela experiência curtiram. Então assim, é um jogo legal, cara. Eu acho que ele agrega em uma festa, principalmente se tiver muitas pessoas que não se conhecem ali, elas vão acabar se divertindo e se aproximando. Isso é legal. Porém, cara, eu tenho que fazer o alerta aqui que mesmo nesse contexto, o jogo é sim meio limitado. São poucos minigames disponíveis, em torno de 40, só que dividido entre os que usam Joy-Con e os que usam smartphones. Mario Party, por exemplo, só de minigames tem trazido quase 100 a cada jogo, por exemplo. Além disso, faltam funções básicas de customização de regras. E para piorar, alguns minigames exigem funções que muitos smartphones populares no Brasil ainda não têm, impedindo as pessoas de utilizarem aquele minigame. São poucos, mas fica o alerta aí também. Em geral, Everybody Want to Switch até que funciona bem como um game para reuniões, como eu falei, mas ele não deixa de ser um jogo relativamente fraco, que realmente parece que vai ser abandonado depois de algum tempo, tá? E aí, vai de situações específicas para você poder curtir o jogo. Essas situações existem. Eu acho que é um jogo válido
válido de ter no Nintendo Switch. Eu não acho que eu gastaria R$150 para poder comprar ele, mas eu não vou te enganar, cara. Eu estou feliz de ter esse jogo no meu Nintendo Switch para poder aproveitar quando eu preciso. Porque de fato os momentos que eu tive com ele foram muito divertidos e vocês podem ver aqui nos outros vídeos no canal. Ainda vai sair uma gameplay sobre ele aqui mais tarde. Então fiquem ligados. Mas quem que vai gostar desse jogo, afinal de contas? Quem tá fora da bolha gamer, cara? Por isso que muitas vezes na internet a gente vai ver as pessoas criticando muito. Mas pra quem é fora da bolha gamer, como seus tios e pais e outros amigos em uma festa que não necessariamente, cara, tem um super videogame ali, esse jogo é pra essas pessoas. Ele é pensando em unir essas pessoas em volta de uma televisão ali e todo mundo acabar se divertindo junto. É pra essas pessoas. Fora desse contexto, nem tanto. Então quem que não vai gostar desse jogo? Bom, quem esperar um videogame sólido mesmo, porque esse aqui é só um party game mesmo, com um propósito bem específico. Como eu já falei, em termos de preço versus a qualidade do jogo, eu considero R$150 um pouco caro. O jogo ele é bem polido, ele tem um desenvolvimento ali que dá pra ver que não é um jogo largado, tá? Então eu acho que se a Nintendo tivesse cobrado, cara, R$99, até que tava bem pago. Agora 150 conto, mano. Olha, eu acho que você vai jogar ele poucas vezes, só quando você tiver festa mesmo em casa e o pessoal enjoar de jogar Mario Kart, tá? A performance dele no Switch, como é de se esperar, é 5 de 5 mesmo, uma ótima performance. E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações aqui no Coelho Awards, vão para melhor multiplayer, porque de fato isso ele tem. E a nossa tier da experiência geral que tivemos com Everybody Want Your Switch se encaixa aqui na nossa tier B. Play with up to 100 people. Let's party! É, galera, a Nintendo lançou 3 jogos em junho, mas o melhor exclusivo do Nintendo Switch para esse mês não foi nem publicado pela Nintendo e vocês que acompanham de perto aqui o canal já sabem qual é o jogo. Eu estou falando de Jack Gene. Escrito por Sui Ishida, que é o cara que escreve Tokyo Ghoul. Exatamente, isso inclusive é um chamariz que atraiu muitas pessoas a quererem testar esse jogo, porque ele foi escrito pelo autor ali de Tokyo Ghoul. Jack Gene conta a história da garota Lisa, que precisa se fingir de homem à la Mulan para ser a aluna da maior escola de teatro musical do país, que só permite alunos meninos. O jogo, além de ser uma visual novel, tem um gerenciamento de status e um sistema de calendário tipo Persona. E quando as peças da escola do teatro musical chegam, o jogo também ganha gameplay de jogo rítmico. Essa mistura maluca deu certo e se tornou o mais aclamado jogo de otome do Nintendo Switch como um todo. Mesmo nós aqui do canal que nunca fomos o público-alvo de visual novel, ainda mais que envolve romance, etc, jogamos e atestamos que de fato o jogo acerta em quase tudo. Tem muito o que falar sobre esse jogo para vocês entenderem a aclamação dele e por isso eu recomendo que quem esteja interessado assista a nossa análise individual que fizemos desse jogo, essa que vocês estão vendo aí na tela, que tá completona com todos os detalhes. Mas vamos lá, quem é que deve gostar de Jack Gene, cara? Quem gosta de boas histórias, independente do tema, eu acho que vai gostar. Agora, quem não vai gostar é quem não se dá bem com o inglês, que infelizmente o jogo não está em português, e também com jogos que não sejam de ação, porque esse aqui tem que ler bastante, afinal de contas é uma visual novel, né? O preço dele, cara, também considero um pouco caro, apesar de ser um jogo muito bom, cara, e ótimo e duradouro, porque ele leva umas 20 horas pra terminar e rende mais de 50 horas no total. R$250 é muita grana, né, galera? Você não deve se arrepender. Caso você goste da proposta do jogo e compre o jogo, eu acho que você vai gostar bastante, mas vai arder no bolso esse valor aí. A performance no Nintendo Switch é perfeita, não se preocupe com isso, 5 de 5. E os pontos de destaque dele vão para conteúdo, melhor música vocal, melhor character design, arte, Jack Gene, NPCs, enredo base, sistema de escolhas, diálogos, impacto, narrativa, melhor visual novel, surpresa do ano e melhor jogo third party. E é por isso que a nossa tier da experiência geral que tivemos com Jack Gene se encaixa aqui na nossa tier S, jogaço. E agora bora entrar no quinto e último exclusivo do mês para Nintendo Switch e também é uma polêmica e eu já explico para vocês o porquê que eu estou falando disso, de Master Detective Archives Raincode. Besides, how am I supposed to try to become a detective? Through investigating cases, obviously. To investigate... Os criadores de Danganronpa se arriscaram a criar um jogo de detetive com poderes sobrenaturais. O nosso protagonista, um chamado Master Detective, se alia a um Shinigami, uma criatura
criatura que tem meio que poder sobre a morte. E juntos eles vão resolver casos mais complicados, incluindo os que já os envolveram logo de cara. Em termos de narrativa, de jogo de detetive, cara, esse jogo é brilhante. Ele tem simplesmente um roteiro impecável. Já no primeiro caso, rola meio que uma homenagem a Danganronpa, onde temos um encontro de Master Detective, só que um deles é falso. O jogo ele chega a te fazer pensar que você é o falso e o culpado de um dos crimes, porque você vai parar e pensar, mano, não tem brecha, certeza que o culpado fui eu, o personagem aqui do jogo. E aí, cara, da mesma forma brilhante, ele desenrola isso até chegar na verdade, e você garantidamente vai ficar envolvido nisso até o final. Porém, o jogo ele foi mal recebido na crítica. Atualmente ele tem nota 77 no Metacritic. Mas o que deu de errado? Por que as pessoas estão com essa expectativa? Olha, minha teoria é que tem duas coisas que podem ter afastado os jogadores aqui nesse game. Primeiramente, o jogo ele é muito viajado na japonesice. Tipo, você se alia a um Shinigami, certo? Bom, você faz isso porque esse Shinigami tem, olha só, o poder de materializar um mistério em forma de dungeon. Muito japoneses. E lá, nessa dungeon, você luta contra os acusadores e acha evidências das maneiras mais bizarras possíveis. Chega ao ponto de você precisar achar uma palavra no estilo forca, tá ligado? Jogo de forca. E aí você precisa acertar as letras que estão rodando em um barril. Mano, eu aprecio esse tipo de coisa, mas eu entendo que muita da mídia das pessoas aqui no ocidente não gostem desse tipo de viagem. Até aí, ok, cara, nem é tanto um problema assim. É mais, tipo, ele ser excêntrico, sabe? Mas algo que realmente erraram nesse jogo foi na erotização do Shinigami, que, porque sim, vira uma waifu. E é isso. A real é que se eles quiserem criar uma baioneta do tipo poderosa e atraente, beleza, mas nossa, eles erraram tão feio nisso, cara. São comentários e piadinhas totalmente vergonha alheia. E o que é ruim mesmo é que corta o clima da investigação. Tipo, você tá investigando homicídios e de repente é um diálogo dela provocando o moleque. Tipo, não ficou bom, simplesmente não ficou bom. Claro que isso não apaga o roteiro brilhante e a criatividade das tais dungeons, mas isso somado ao fato de que tem hora que essa criatividade meio que passa do ponto, tira o jogo aqui da nossa Tier S. Se eu fosse o roteirista dos casos, eu acho que eu ia ficar meio pistola aqui com a direção que os diretores do jogo deram ali pro diálogo e as coisas que acontecem no jogo. Beleza, mas quem que deve gostar de Master Detective Archive Raincode? Olha, quem gosta de ver a criatividade japonesa exponenciada ao máximo. Agora, quem não deve gostar é quem se irrita com eti e acha que mesmo nos jogos o lúdico tem limite. Mais um jogo que a gente avalia que tá um pouco caro, tá? No seu preço versus a qualidade ali, 304 conto, mano, lembrando. A performance dele no Nintendo Switch não ganha nota 10, tá? Mas é boa, ganha nota 4 de 5, porque algumas texturas meio feias tem lá e outros probleminhas também. Nada que atrapalhe a diversão, mas é bom deixar notado. Os pontos de destaque dele, ou seja, as pré-indicações pro Coelho Awards, vão para um novo universo, Raincode, né? A animação, os NPCs, os diálogos, a narrativa, criatividade e inovação, combate e melhor jogo investigativo. E é por isso que Master Detective Raincode se encaixa na nossa tier geral da experiência que tivemos com o jogo, nota A+. Um A com estrelinha aí pra esse game. Agora, enfim, saindo dos exclusivos e entrando nos jogos multiplataformas que ainda foram os destaques do mês no Nintendo Switch, bora falar do jogo da treta suprema, AEW Fight Forever. Esse é um jogo criado pelo evento de luta livre e Pro Wrestling AEW, concorrente do famoso WWE. E esse jogo pode ser descrito simplesmente como, enfim, um retorno dos bons jogos de luta livre. Tomando inspiração nos clássicos do Nintendo 64, que eu tenho certeza que você deve se lembrar, e também do GameCube, a AEW traz uma gameplay fácil de entender, pelo menos o básico dela, com diversos modos de jogo e lutadores. E para coroar, um modo história que passa pelo calendário anual do evento. Esse modo história, ele pode ser completado com todos os personagens para melhorá-los ou com personagens que você mesmo cria no seu editor. Infelizmente, o editor de personagens é meio limitado no quesito aparência, mas pelo menos é bem amplo em termos ali de golpes, podendo mesclar especiais, agarrões e finalizações dos personagens jogáveis. Em geral, o jogo ele tem bastante conteúdo e é um conteúdo bom, divertido. E ele é muito customizável, você cria playlists, pode customizar as entradas, criar times. É um jogo para dezenas e mais dezenas de horas e é tranquilamente
realmente não só o melhor jogo de luta livre do Nintendo Switch, mas como o melhor das últimas gerações. Definitivamente um must buy para esse público, que eu sei que não é tão amplo assim, não é todo mundo que gosta desse tipo de jogo e também de evento, né? Mas para esse público que gosta, eu acho que é um prato cheio. É um jogo interessante para se experimentar no mínimo para os fãs de jogos de esporte e luta, tá? Quem que deve gostar dele? Bom, quem gosta de luta livre, como eu falei, jogos de luta ou jogos de esporte. Agora, quem não vai gostar é quem odeia o AEW e só assiste o WWE, eu acho. Em termos de preço, eu preciso mencionar que no Brasil rolou um erro e ele foi precificado errado por R$390. Então fica o conselho, quase regra, de comprar na eShop do Canadá, onde o jogo está por 250. Ou como no Brasil já tá quase o valor da edição Deluxe, já pega Deluxe logo. Então assim, é por isso que a gente avalia, cara, a precificação dele um pouco caro, mas considerando o valor do jogo no Canadá, ele é um jogo AAA, um lançamento, tá? Se for considerar o preço no Brasil, obviamente a gente ia avaliar como muito caro, tá? Em termos de performance, olha, vou deixar mediano aqui, nota 3 de 5 pro jogo. Ele tem um downgrade, principalmente no modo história e nas cutscenes, mas no geral, ele roda bem no Nintendo Switch, inclusive no modo portátil. Os pontos de destaque vão para melhor adaptação para jogo, variedade em customização e também para melhor jogo de esporte. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para AEW Fight Forever é a nota 8, acredite se quiser. Surpreendeu. E é por isso que ele se encaixa aqui na nossa tier da experiência geral que tivemos com o jogo, a tier A+. Um A com estrelinha também, que a gente definitivamente não esperava que ia receber essa nota aqui. Agora, pra gente fechar o último jogo aqui da nossa primeira parte, é um jogo de uma franquia que a gente estava esperando há muito tempo no Nintendo Switch. Mas será que vingou? Bora falar um pouquinho de The Lara Croft Collection. Esse aqui eu acho que muitas pessoas vão estranhar, porque eles não são os Tomb Raiders comum, até porque não se chama Tomb Raider, sim Lara Croft Collection. 2 jogos de Tomb Raider, só que de ação e com visão de cima, o famoso top-down, ou visão isométrica. Ambos eles são focados em tiros, tipo aqueles jogos Twin Stick Shooter, sabe? Que você move o personagem com um analógico e atira com o outro. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos por aí. E eles ainda podem ser jogados em cooperativo no mesmo console até 4 jogadores. Um Dungeon Crawler, ou seja, não tem muito a ver com Tomb Raider, além da temática de explorar tumbas e outros locais que, vamos assim dizer, arqueólogos comuns não têm coragem de chegar. Mas isso não faz deles jogos ruins. O importante é que ambos os games são muito bons jogos. Eles são divertidos, são dinâmicos, misturam ação, plataforma, um puzzle aqui e ali, enfim. São jogos de aventura ideais para se zerar com alguém, já que não são jogos longos. Mas como são 2 e por custar apenas R$60, o custo versus benefício fica muito bom. Por fim, o port ele foi feito pela Feral Interactive, que portou o Alien Isolation e o Grid Autosport, e eles são um dos melhores estúdios para poder fazer adaptações de jogos para Nintendo Switch. E mesmo esses jogos sendo já até que velhos, eles ficaram bonitos no modo portátil do Nintendo Switch, pelo belo trabalho da Feral Interactive, cara, não tem jeito, os caras não erram. Mas então quem que deve gostar de Lara Croft Collection? Fãs de jogos com visão isométrica que querem algo que não pareça Diablo, mas que tenha a mesma sensação e pode ser jogado com até 4 jogadores. Esses vão gostar. Agora, quem não vai gostar? Bom, quem espera uma narrativa muito forte, sei lá, mano. Aí não é bem o que o jogo entrega, né? Em termos de preço versus a qualidade, eu avalio que é um bom preço, cara. R$60, ou melhor, R$59, com português do Brasil, pelo menos em um dos 2 jogos, tá? Não é nos 2. E com essa qualidade, é um bom preço para 2 jogos. A performance no Nintendo Switch ganha nota máxima também, está rodando muito bem. E o destaque vai pra coletânea. Ele vai ganhar pré-indicação pro Coelho Awards aqui como melhor coletânea, tá bom? E a nossa tier da experiência geral que tivemos com The Lara Croft Collection no Nintendo Switch é tier A. Ele ganha um A, sem estrelinha, mas ainda é um bom jogo aqui para poder recomendar para vocês. Vamos entrar aqui agora na nossa parte 2 do vídeo, os vereditos diretos de outros jogos que ou a gente já avaliou aqui no canal, ou são jogos um pouco menores, mas que valem a recomendação e os alertas aqui pra vocês. Começando com Nocturnal. Esse aqui também tem uma análise individual aqui no canal que fizemos no começo do mês passado. Basicamente, Nocturnal é um action plataforma, que é linear, ele não é Metroidvania, onde você precisa administrar o fogo da sua espada, impedindo que a chama se apague. Então, você precisa sempre recarregar os candelabros,
coronavírus, fogueiras, etc. E não pode demorar muito nas batalhas. Ele é um jogo interessante, mas ele é curto, ele não chega a impressionar, mas ele é um jogo bem bom, tá? O valor dele é um pouco alto, de R$ 99, e ele tem sim problemas de performance no Nintendo Switch que ainda não foram corrigidos, tá? Mesmo assim, ele se encaixa aqui na nossa Tier B+. Tem live que a gente fez do jogo aqui no canal também, tá? Ele entra aqui nas nossas pré-indicações para melhor mecânica, que é muito criativa, o lance do fogo e melhor jogo de aventura. E aí temos Harmony, The Fall of Reverie, que muitos de vocês pediram aqui no vídeo de lançamentos do canal pra gente poder comentar. Esse aqui ele é dos jogos dos criadores de Life is Strange, por isso que muitos estavam curiosos. E ele pega a ideia de tomar decisões e montam quase que um puzzle com isso. Você precisa escolher direções para a história e com cada escolha você ganha um item, tipo 3 esferas de coragem. E aí, o lance do jogo é que até o final do capítulo você precisa ter X fragmentos de coragem, X fragmentos de pacifismo, esse tipo de coisa. E aí você dosa nas escolhas que você vai fazendo entre o que você quer que aconteça e qual caminho tem os itens que você precisa. A história é sobre uma moça que retorna à cidade natal e a sua mãe tá desaparecida e tem umas viagens sobrenaturais também, tipo Life is Strange mesmo. O jogo ele custa R$ 87 e ele vai se encaixar aqui na nossa Tier B+. As pré-indicações vão para criação de um universo, sistema de escolhas, character design, narrativa e melhor jogo narrativo. Vocês já chegaram a falar desse outro jogo aqui? Ele se chama Loop 8 Summer of Gods. Eu tô perguntando isso porque esse jogo ele inova e inova muito, cara. Só que ele inova tanto e em tantas coisas que é meio confuso também. O sistema de batalha ele tem um dano baseado nas relações com os personagens da sua party. Então você precisa se desenvolver bem com todo mundo ali da sua party para o sistema de batalha evoluir. Aí, cara, quando você morre, pelo nome do jogo, tadã, você reinicia o looping e volta pro primeiro dia de quando você chegou na Terra. Sim, Terra, porque você morava em Marte. É, amigos, o Japão, eu já falei pra vocês hoje sobre isso. Jogos de loop têm um problema de serem repetitivos, e esse jogo, como mencionado, é meio confuso e é um defeito ele não explicar bem como funciona. A única inovação realmente bem sucedida dele é a animação, que meio que roda em menos frames do que o normal. Tipo o Homem-Aranha no Aranha-Verso, sabe? Pra criar aquele efeito cinematográfico e fica interessante. Bom, apesar de todos os seus defeitos, Loop 8 ainda é um jogo que inova e ele se encaixa aqui na nossa Tier B, tá? É um jogo de qualidade e as pré-indicações aqui vão pra criação de um universo, sistema de escolhas e criatividade e inovação. E também pra animação dele, tá? Wow! Nice! Chegou na parte que quem acompanha bastante a tier list aqui normalmente costuma valorizar muito. São os destaques pessoais de jogos menores, mais desconhecidos, mas que a gente jogou e nos impressionou bastante, então eu quero recomendar pra vocês. Começando por Dordogne. What is your first memory? Mine is Dordogne, ele é um jogo que mira em 2 aspectos e foca nesses aspectos para ser excelente. A arte dele em aquarela é um grande chamativo dos trailers e o enredo dele que quer pegar no coração. Então essas são as duas coisas. Basicamente você vai passar férias na casa da sua avó no interior e quando você chega é tudo muito chato e você é da cidade e gosta de agitação. Só que aos poucos a magia da natureza e da calmaria vai aparecendo. É uma história que muitas pessoas viveram em algum momento, se não com vó, mas com tio, enfim. Dordogne ainda vai tocar em temas mais sensíveis, como o perdão em família e bloqueios emocionais. Tudo isso enquanto você se esbalda em cada cenário do jogo e o melhor, com um jogo que está em português, sendo assim curtinho, durando umas 5 horas, é uma experiência muito válida pelo enredo cativante ou para apreciar o incrível trabalho de arte desse jogo. O jogo se desenrola através de momentos atuais e também flashbacks da infância de Mimi. Os jogadores eles exploram a casa de Nora, eles interagem com os objetos e vão adicionando flashbacks que vão revelando as experiências passadas da Mimi na França. A jogabilidade dele mesmo envolve resolver quebra-cabeças, participar de minigames tipo cozinhar e remar de caiaque, além de tomar decisões em diálogos de múltipla escolha que afetam a progressão da narrativa. Os jogadores também criam colagens de memórias em um antigo fichário, capturando a essência das experiências passadas de Mimi. Os motivos para gostar de Dordogne são principalmente porque o jogo é lindo em visuais e também nas mensagens que ele passa
passa pro jogador. Agora, os motivos para não gostar é que infelizmente o jogo é curtinho, cara. E é por isso que a nossa avaliação do preço versus a qualidade, né, R$100 ali, a gente avalia que é um jogo um pouco caro, porque a duração dele é uma mínima de 3 horas, sem você buscar colecionáveis e leituras adicionais, e um máximo de 7 horas ali fazendo 100% e acompanhando todas as cartas e fitas gravadas. O jogo não é difícil, tá? Ele é um passeio no parque ali, bem tranquilinho, porque esse não é o ponto dele, e os pontos de destaque dele, ou seja, as pré-indicações pro Coelho Awards vão para imersão em trilha sonora, arte, direção de arte, ambientação e fotografia e também para melhor jogo narrativo. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Dordogne é nota 8,5. A tier da experiência geral que a gente teve com o jogo, ele vai se encaixar aqui na nossa tier A+, um A com estrelinha. O estilo de arte em aquarela e a música evocativa vão contribuir para uma atmosfera emocional e envolvente, tornando Dordogne uma experiência de jogo bela e memorável. E se Dordogne é um jogo bem fácil, do outro lado a gente tem outro jogo que também impressionou, que é Dr. Fetus' Mean Meat Machine. Esse jogo, ele é um spin-off de Super Meat Boy, por isso que se você reconheceu o Dr. Fetus, talvez você se lembra, né? Ele tá em português, tá? Ele inclusive tem uma demo que vocês podem testar, e ele é um jogo que traz a dificuldade insana da série Super Meat Boy para um jogo Tile Match. É um jogo de puzzle, estilo Puyo Puyo ou Tetris. Basicamente, você precisa juntar peças da mesma cor até fazer um tanto de pontos e passar de fase. Pode parecer simples, mas a fase é uma loucura, cara. Diversos obstáculos e impeditivos aparecem para não te deixar chegar com a peça certa no lugar certo. E é nisso que consiste o DNA de Super Meat Boy, tipo, morri, de novo, é a 20ª vez. Tudo com um loading super rápido para você tentar de novo e ficar ali imerso naquela experiência até você conseguir. É difícil, mas dá satisfação de você conseguir passar. Você vai passar raiva, mas é aquilo, né? Quanto mais difícil, maior a recompensa. E essa mistura rende aos jogos desse estilo de Tetris ali, que é o Puzzle Tile Match, um game totalmente diferente. Quem deve gostar desse jogo é quem gosta de desafios e Tetris, tá? Quem não deve gostar desse jogo, bom, é quem não gosta de nenhum dos dois, porque de fato não é um jogo pra todo mundo. No Brasil ele tá baratinho, ele custa R$33 e ainda dá pra economizar mais na eShop da Argentina por R$25. Então, a gente considera que é um preço ótimo, o preço versus a qualidade aqui desse jogo, tá? A performance dele no Switch é perfeita, ganha nota 5 de 5, e os pontos de destaque, eles vão pra melhor spin-off, inovação, mecânica de gameplay e melhor jogo de puzzle. E a tier da experiência geral que tivemos com Dr. Fetus' Mean Meat Machine é tier A. Agora bora falar de um dos jogos que foi destacado na última Indie World da Nintendo. A gente já até falou de jogos que foram destacados também na transmissão N, a nossa Nintendo Direct. Bora pra Indie World então, falar de Primal Clock. Primal Clock é um dos exemplos que adoramos destacar de jogos que provam que qualquer tipo de jogo pode ser da hora se souber fazer certo. Esse aqui se trata de um Hidden Object Game. Em português, ele é um jogo de objetos escondidos. Sabe aqueles livros antigos de Ache o Gato na Imagem? Onde está o Wally? Então, sim, fizeram um bom jogo disso. O game é outro jogo de temática de investigação. E olha que criativo. Eles pegam uma imagem super poluída e pedem pra você encontrar um assalto. Aí você acha o assalto. Daí você volta no tempo e precisa achar aonde o assaltante estava para impedir o assalto de acontecer. Tipo, os cenários eles têm variações, momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, até o momento 10, que é para você viajar para o passado e também para o futuro. O insano disso é que tem vários crimes na mesma imagem e são 10 períodos diferentes, então enquanto no momento 7 o primeiro crime está acontecendo, o outro crime ainda está sendo planejado, e aí um terceiro crime já foi até solucionado. Sério, deve ter sido muito trabalhoso criar esse jogo. Para não ficar monótono só de você ficar olhando e olhando, o jogo ele também introduz minigames, tipo, achamos a arma, vamos analisar as digitais. E aí você vai e resolve um minigame de puzzle de 10 segundos e acha a digital. É simples, mas é só pra você quebrar o gelo e funciona muito bem pra manter o ritmo do jogo divertido. Por fim, o jogo ele está em português, ele é muito bem traduzido e o game tem um ótimo humor. Ele tem referência nas imagens, tipo 4 tartarugas ficando bípedes com o tempo, né? Obviamente ali
fazendo uma referência a Tartarugas Ninja, tem séries homenageadas, e um dos casos, por exemplo, você tem que salvar o cantor Axl Blood do vilão Osborne. Sem palavra, né? Axl Rose, Ozzy Osbourne. Quem deve gostar desse jogo é quem gosta de experimentar jogos bons e diferentes, né? Que é o que a gente adora fazer aqui no canal. E quem não vai gostar do jogo é quem perde a paciência logo e se irrita caçando algo muito específico em uma imagem propositalmente poluída, né? O jogo ele tem um sistema de dicas opcionais se você quiser, tá? É só caso você ache que isso fere a sua honra, mas enfim. Em termos de preço, infelizmente esse é o ponto fraco dele, né? Ele tem R$90 é o custo dele e eu acho que isso é um pouco caro, porque ele é um jogo bom, ele dura entre 15 a 25 horas até, mas é um jogo bem simples para quase R$100, né? Então, assim, um pouco caro. A performance dele é perfeita, 5 de 5, os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações para o Coelho Awards vão para localização, criatividade e inovação e também para melhor jogo investigativo. E a tier da experiência geral que tivemos com Crime O'Clock, ele ganha aqui nossa tier A. O jogo impressionou, galera. Se é sua praia, vai nele, ou coloca ele na wishlist aí pra quando entrar numa promoção. Fica ligado aqui nos vídeos de segunda-feira aqui no canal, que a gente mantém vocês informados aí das promoções, porque quando você encontrar, eu acho que é um joguinho bem interessante que vale a pena. E o último destaque é pra evolução de um estúdio brasileiro, cara, isso mesmo. Me ajuda a pronunciar aqui o nome desse jogo, Dolmenjord? Enfim, Dolmenjord Viking Island. Focados em puzzle e em diorama, o estúdio Mensana criou diversos jogos simples e funcionais, mas até o momento eles estavam ali entre jogos na Tier C, Tier C+, eram jogos ok, só que agora eles definitivamente acharam um modelo muito melhor. Em Dolmenjord você precisa encaixar todas as peças em um tabuleiro, e essas peças elas são estrutura, como casas, palácios, etc. Ele é um puzzle mais simples de entender e até mais divertido, só que o legal é que essas estruturas elas precisam ter uma estrada em comum, e você tem um facilitador para poder ativar quando quiser, que te mostra essa estrada, ajudando muito e ao mesmo tempo sem entregar a resposta para você de bandeja. Porém, o verdadeiro charme de Dolmenjord é que você tá resolvendo um puzzle e ao mesmo tempo você tá enfeitando um diorama, tanto que você pode tirar fotos mexendo nos ângulos e no zoom. É um jogo bem mais carismático, menos visual poluído, enfim. Parabéns Mensana, que é o nome do estúdio. Esse é com certeza o melhor jogo que a gente já jogou do estúdio de vocês. Estamos muito felizes com essa evolução. Queremos mais, hein? Quem é que deve gostar desse jogo? Definitivamente quem quer um puzzle simples para ir jogando aos poucos, variando com jogos maiores. Agora, quem não vai gostar é quem precisa de história ou de justificativas para as coisas acontecerem, né? Porque é meio sem explicação mesmo, é só um jogo. O preço a gente avalia como um preço bom, cara. É R$15 o jogo, tá? Na eShop do Brasil, lembrando que ele tá em português. O jogo tá por 15, mano. Então dá para todo mundo interessado experimentar. Em termos de performance, roda perfeito, 5 de 5 no Nintendo Switch, e os pontos de destaque, as pré-indicações para o Coelho Awards vai para melhor jogo brasileiro, e a tier da experiência geral que tivemos com Dolmenjord Viking Island é tier B+. Um B com estrelinha aí para esse game. Chegamos aqui na nossa parte 4 e como diz o Yugi, é hora do duelo! Essa é a parte das nossas tier lists onde jogos com temáticas mais ou menos parecidas, não necessariamente jogos parecidos, mas que eles têm algo em comum e que talvez possa fazer vocês ficarem em dúvida entre os dois, a gente colide eles para tentar decidir qual é melhor para você. Bora começar então com a dupla do tema Old But Gold, remasterização de jogaços que chegaram recentemente ao Nintendo Switch, amigos. Começando com Ghost Trick Phantom Detective versus We Love Katamari Reroll, mais Royal Reverie. Apesar desse ser o tema, os dois jogos são bem diferentes, mas o ponto é que ambos são ótimas adições e são jogos desconhecidos de grandes empresas. Começando com Ghost Trick, cara, esse aqui é bizarramente o terceiro ou quarto jogo de investigação desse vídeo aqui. Por algum motivo, esse foi o mês do detetive no Nintendo Switch, mas beleza. Aqui nesse jogo, você morreu. É isso, o nome do jogo é Phantom Detective porque você investiga sendo um fantasma e você investiga possuindo objetos. Mas o lance é que para você ir, por exemplo, para um objeto mais longe, você precisa ir possuindo de objeto em objeto até chegar lá. E aí você possui uma porta, abre ela até encostar na cortina, possui a cortina, fecha ela, encosta na janela e fecha a janela, assim impedindo uma pedra de cair na cabeça da pessoa que ia morrer.
É criativo, cara. É uma parada simplesmente genial e que veio do escritor de Ace Attorney. Exatamente, esse é um jogo feito pelo mesmo escritor. O gameplay, ele é mais puzzle do que investigação, porque você tem que traçar um plano de qual objeto eu possuo para poder impedir esse crime e como eu chego até esse objeto. E tudo isso em um tempo limite, porque a cena vai acontecendo. Então, se você planeja, como nos desenhos, derrubar um piano na cabeça do ladrão, você tem que chegar no piano bem na hora que o ladrão passa naquele lugar. Joguem se vocês gostam da temática. Sério, é incrível e me surpreendeu bastante. Eu tinha uma expectativa meio ruim desse jogo e eu achei o máximo, cara. Muito criativo. Ele só não é uma Tier S no Switch porque a Capcom, ela não caprichou tanto assim quando se trata do port, né, da adaptação do jogo para Nintendo Switch. Alguns menus eles podiam estar mais bonitos, alguns sons podiam estar mais atualizados e eles podiam usar mais botões extras. Sério, o Nintendo DS ele não tinha analógico e nesse jogo o D-pad e o analógico eles fazem a mesma coisa. Então, tipo assim, eles não adaptaram o jogo para Nintendo Switch, eles pegaram um jogo de DS e trocaram de plataforma e foi isso. Mas chega de investigação e agora bora cair na loucura, porque é hora de avaliar We Love Katamari Reroll. Gente, esse jogo é simplesmente hilário. E aqui sim a Bandai Namco deu um bom tapa no jogo original, porque é uma remasterização, né? Nessa série, se vocês não conhecem, a gente vai pegando objetos e vão grudando e formando uma bola de neve. Essa nossa bola, ela vai criando cada vez mais e ficando maior e vai pegando cada vez objetos maiores. E sim, eu chamei de bola de neve, só que em vez de neve são objetos, né? E quanto maior a sua bolota, mais coisas a sua bolota consegue grudar. É um jogo que é um sarro de humor japonês e as fases, elas são bem criativas. Tem hora que até peixe você tá colocando no bolo. É muito cômico e divertido. Um ponto surpreendente de We Love Katamari é a trilha sonora, que é bizarro como ela é muito boa. Sério, capricharam muito na trilha sonora desse jogo. É por isso que ela é lendária e ouvida aí e recomendada por muitas pessoas. Mesmo sendo um jogo de zoeira, tendo bossa nova, olha só, vamos dar uma curtidinha aqui nessa bossa nova. Maneiro, né? Ele tem também música erudita barroca. What? Exatamente, é isso aí que vocês estão ouvindo, ouve só isso. E se não bastasse, o jogo também tem pop a capela. Sério, cara, se você não achar engraçado, sério, não sei o que tá acontecendo, você morreu já. Simplesmente essa é a vibe do jogo. Essa série Katamari Damacy, ela começou na época ali do PlayStation 2, e essa versão, esse reroll, ele foi originalmente uma sequência ao Katamari Damacy. Você ainda controla o príncipe de todos os cosmos, que é todo engraçadão também, que rola a Katamari dele para poder coletar esses objetos, aumentando de tamanho, e o objetivo é você criar assim novas estrelas e planetas para poder preencher o céu, porque depois que o rei de todos os cosmos destruiu tudo, esse é o seu objetivo, reconstruir. Cara, a jogabilidade desse jogo, ela é super viciante, é muito divertida e bem peculiar, com missões malucas para poder atender os pedidos dos fãs do rei. E esse lance de ter esse mais Royal Reverie no título é que é um novo modo de jogo, onde você joga como rei de todos os cosmos durante a sua juventude, cumprindo assim ordens do seu próprio pai. No entanto, esse modo adicional, ele não é tão interessante assim e ele pode ser um pouco frustrante, tá? Então, embora o jogo ele seja uma melhoria bem incremental em relação ao antecessor, ele ainda mantém o charme e a diversão que é única na franquia Katamari. O único problema mesmo é que o jogo ele tem poucas inovações em relação ao jogo anterior, mas se você nunca jogou, cara, vai fundo. Será que eu consegui te ajudar a decidir? Bom, vamos lá. Jogue Ghost Trick se você quiser, um jogo que mostra a genialidade do japonês em jogo de investigação. Ele é muito criativo, ele não é um jogo super querido à toa. Jogue We Love Katamari se você quiser um jogo que mostra a genialidade do japonês em um jogo de zoeira e não de investigação, tá? Completamente zoeira esse jogo. As pré-indicações do Ghost Trick vão para melhor remasterização e jogo investigativo, e as pré-indicações de We Love Katamari vão para melhor remasterização e melhor jogo de Katamari. Brincadeira, não vai ter essa categoria de melhor jogo de Katamari, mas até podia, né? O jogo é muito único, cara, vale a pena. A tier list de ambos é a tier A com estrelinha. Ambos se encaixam ali tranquilamente, um A mais ali. Jogos muito legais, galera, pode ir tranquilo. Beleza, agora que a gente partiu de jogos zoeiras, bem japoneses e também de investigação, bora pra um tema que não é tanto assim um duelo, é mais um jogo de relaxar. Inclusive um abraço pra Gi e pro Rafa aí, porque o tema dessa dupla é o tema jogos de fazendinha que lançaram recentemente. E aí, qual que é o melhor pra vocês? Os jogos são Everdream Valley e Story of Seasons: A Wonderful Life. Falar
Falar sobre as diferenças dos dois é muito fácil. Everdream Valley primeiro, tá? Esse jogo ele é uma nova IP e ele, por ser um jogo de 2023, que sabe que já existem inúmeros jogos de fazendinha, ele não fica te enrolando. Sério, ele é um jogo mais direto de fazendinha que existe. Você chega na fazenda, seus avós estão vivos dessa vez, e aí já começa com a fazenda lá em andamento. Tipo, você não encontra tudo em ruínas e você tem que replantar a primeira mudinha com 300 tutoriais, não. Você chega e já pode ir fazendo o que você já sabe fazer, porque você já jogou jogos de fazendinha a vida inteira, você já pega as missões com seus avós, tudo muito rápido e muito dinâmico. Além disso, o jogo ele tem um apelo forte com animais. Eles te seguem, você treina o seu cachorro brincando de bolinha, tem gato, enfim. Ele é um jogo bem fofo. Ah, e outra coisa, e esse aqui é uma baita edição, tá? Ele é um dos poucos jogos de fazendinha que tá em português do Brasil. Muito bem feito. Já o Story of Seasons A Wonderful Life, esse aqui ele é um remake dos jogos da época do GameCube e do PlayStation 2, que na época se chamava Harvest Moon A Wonderful Life. E como ele é um remake, ele é um jogo menos prático, né? Os jogos dessa época eles eram mais difíceis, o que exige do jogador uma exploração maior, conhecer os vizinhos, conversar, interagir e etc, tá? O gráfico desse jogo ele é meio de baixo orçamento, mas ele é bonito e charmoso. E na real, cara, talvez ele seja o Story of Seasons mais bonito que tem no Nintendo Switch, sem contar os crossovers com Doraemon, tá? O enredo do jogo ele é bem desenvolvido também, então quem não quer apenas plantar, mas também acompanhar uma boa história, tá aí esse bom remake, tá? Os jogos de Story of Seasons estão numa crescente, cada um que lança tá melhor que o jogo anterior e provavelmente esse é o melhor que tem até agora. Novamente, fora os crossovers com Doraemon, que é outra pegada, só lembrando. E eu gosto muito do lance de você fazer sua própria barraquinha depois de você colher e esperar as pessoas chegarem pra poder comprar de você. Cara, é muito gostoso. As pré-indicações pra Everdream, bom, ele é o melhor jogo de simulação de vida e ambientação, e as pré-indicações pra Story of Seasons A Wonderful Life vão para melhor Life Sim, né, que é simulador de vida, e melhor remake. Bom, vamos lá, jogue Everdream Valley se você gosta de jogos de fazendinha com uma abordagem mais direta. E também se você quer experienciar o jogo em português do Brasil, tá? Jogue Story of Seasons A Wonderful Life se você gosta de jogos de fazenda com elementos mais complexos, que exigem mais exploração, mais interação, narrativas mais bem desenvolvidas. Mas ambos os jogos são boas opções para quem curte jogos de fazendinha em simulação, e cada um deles oferece uma experiência diferente em termos de abordagem e estilo de jogo. O importante é escolher aquele que mais se alinha com as suas preferências pessoais e aproveitar suas aventuras nas fazendas virtuais. Ambos os jogos se encaixam aqui na nossa Tier B+. Agora é hora, meus amigos, da gente partir para nossa última parte aqui do vídeo, que são os vereditos diretos finais. Summer's gone by in the blink of an eye. Começando com Fall of Porcupine. Esse aqui é um jogo narrativo onde você é um pombo médico. Exatamente, é um pombo. Apesar da ótima arte, ele tem um diálogo que não é tão legal, ele é meio entediante às vezes. Então eu recomendo só pra quem realmente tem o hábito de jogar esse tipo de jogo e gosta de jogar tudo de bom que sai nele, tá? Ele vai se encaixar aqui na nossa Tier B. Aproveitem que na Argentina tem R$15 de desconto. E aí temos o Classic Racers Elite. Ele é um jogo bem caro, de R$155, e ele é um desses jogos de corrida que não tem corrida. Tipo, você corre sozinho e você precisa chegar em um final em um tempo determinado. O charme dele são os carros clássicos que dão o nome ao jogo. Ele é um jogo Tier B aprovado, mas pro pessoal mais fã só, tá? E por custar R$155, bom, tranquilamente eu vou colocar ele na Tier C+, aqui, um C com estrelinha, pelo menos até aparecer numa promoção. E aí o jogo Noob The Factionless. Já falo logo que é um jogo Tier C. Essa Tier, cara, alguns de vocês às vezes perguntam, ele é um jogo ruim de desagradável? Não, ele é um jogo ruinzinho assim, tipo, dá pra jogar, mas ele não empolga, esse que é o problema. Ele é um RPG de turno, estilo que todo mês tem um jogo pelo menos na Tier B, o que o desse mês inclusive foi o Loop 8, tá? E ele é um jogo sobre amigos jogando MMOs, só que ele se parece um jogo de 3DS, é meio feio. Enfim, caso você queira esperar uma promoção, na Argentina ele custa 50% mais barato, e aí você espera lá uma promoção de 80%. Novamente, não é um jogo ruim, ele só não é bom. E pra fechar, Scoutfold Usurper. Esse aqui já é meio ruim mesmo, tá, gente? Olha só, ele vai se encaixar aqui na nossa Tier D+, tá? D+, ali, ele é um jogo que pelo menos funciona. É um Metroidvania, que é outro tipo de jogo que sai todo mês, e aí ele é meio feio, a arte não convence, e o pior, o mapa não é nem bem desenvolvido, cara. E Metroidvania sem mapa bom, acaba que simplesmente é melhor deixar quieto. Não precisa jogar não, não recomendo.
Beleza, amigos, bora revisar como é que ficou essa tier list aqui. Começando na tier S, jogos que são elite do ano no Nintendo Switch, temos Jack Genie, cara. Na tier A+, de jogos de grandes destaque desse mês, tivemos Dordonia, AEW Fight Forever, We Love Katamari Reroll mais Royal Revelry, enfim. Tivemos também Master Detective Archives Raincode e Ghost Trick. Na tier A de destaques do mês, tivemos The Lara Croft Collection, Dr. Fetus, Crime O'Clock e passando para tier B+, de jogos aprovados com folga, Everdream Valley, Story of Seasons, A Wonderful Life, Harmony, The Fall of Revelry, Pikmin 1+2, Nocturnal e Dolmenjord. Na tier B de jogos aprovados, Fall of Porcupine, Everybody's Want to Switch e Loop 8. Na tier C+, de jogos medianos, Classic Racers Elite. Na tier C de jogos que dá pra jogar, Noob Defectionless. E na tier D+, de desaprovado, mas pelo menos funciona, Scaldfold Usurper. Amigos, encerramos aqui agora a primeira metade do ano. Olha só o tanto de análise que trouxemos para vocês aqui nas nossas tier lists mensais do canal, sem contar todas as análises que a gente traz para vocês aqui em vídeos únicos separados desses jogos. Novamente, conseguimos completar essa missão de trazer a tier list de todos os meses. Já estamos no finalzinho de julho, então a tier de julho ela vai chegar em breve. Se você gostou, ativa o sininho de notificações, porque em menos de um mês vai ter um novo vídeo aqui desse quadro. A gente leva um tempo, quase um mês ali pra conseguir produzir, porque a gente tem que jogar esses jogos. Eu falo a gente porque eu não jogo isso aqui sozinho, cara. O Pedroca tá aqui junto comigo, a equipe Coelho no Japão dando suporte, e é um vídeo sempre muito trabalhoso, mas que a gente faz com muito carinho e traz aqui pra vocês. Aqui eu quero convidar vocês a conhecerem o site coelhonews.com. Lá, como vocês podem ver, tem uma listinha em texto, cara, dos jogos que a gente avalia aqui pra vocês. É um tempo que estamos levando pra conseguir produzir tudo isso, mas chega lá, coelhonews.com, se tiver alguma dúvida, é só usar a busca que você vai encontrar nossa avaliação ali daquele jogo. E aqui, cara, eu quero trazer uma outra coisa que eu vou deixar na descrição pra vocês, do nosso fã Kenzo. Olha o trabalho fenomenal que ele fez. O Kenzo, o nome dele é Kenzo Okamura, falou que ele acompanha o nosso canal aqui há alguns anos e ele acaba assistindo várias vezes os vídeos, e ele falou que ele sabe que eu falo que as análises aqui no canal, elas não trazem muitas visualizações, que só trazem prejuízos, né? Claro, porque são muito trabalhosos, mas que eu acho que são trabalhos muito importantes aqui pra comunidade Nintendo. E pra contribuir com isso, olha o que ele fez. Ele disse que adora e que acha que já viu pelo menos todas umas 2 ou 3 vezes. E aí ele começou a listar o nome dos jogos e o preço deles no Brasil e na Argentina, e fez esse projeto pessoal que acabou tomando toda essa proporção. E ele queria que eu compartilhasse isso, que ficasse maior do que algo que fosse só pra ele, cara. Que o canal Coelho no Japão, ele considera o melhor canal de comunicação de fãs de Nintendo no Brasil, e por isso ele gostaria de compartilhar isso com outros fãs também. O Twitter dele é esse que vocês estão vendo aí na tela. Eu queria muito que vocês mandassem uma mensagem pra ele, cara, porque saindo esse vídeo aqui, definitivamente eu vou fazer isso. Kenzo, muito obrigado, que incrível esse trabalho que você fez, compilando todas as análises que a gente tá fazendo aqui de forma tão carinhosa pra facilitar a comunidade, cara. Fazendo um trabalho até mesmo melhor do que a gente tá dando conta de fazer aqui com a nossa equipe, de tantas outras coisas que a gente produz, de poder colocar isso no site. Muito obrigado, Kenzo, isso é incrível. E eu quero de alguma forma introduzir isso também pra facilitar para as outras pessoas conseguirem ver lá de dentro do site. Depois a gente troca uma ideia, mas enquanto isso vou deixar o link da sua tabela aqui pra todo mundo conseguir consultar e encontrar um jogo maneiro aí pra poder curtir. Cara, muito obrigado, isso é muito legal. Dito isso, meus amigos, vocês sabem que eu gosto de deixar esses vídeos super completinhos, porque a gente dá um valor e uma importância muito grande pra esse conteúdo que a gente produz aqui pra vocês, tá? Então depois do encerramento aqui, a gente vai ter um highlight com outros jogos que também saíram em junho, mas que a gente não jogou. Então fiquem aí até o final pra conferir toda a nossa cobertura de Nintendo no Brasil, de Nintendo Switch, e de um vídeo que ajuda até muitas pessoas de outras plataformas a conhecerem e terem avaliações de jogos, porque eu acho que eu sou o único canal que eu conheço, independente se é de Nintendo ou de qualquer outra plataforma, que faz isso, cara, dessa forma organizada. Então muito obrigado por todo o apoio de vocês, por todos vocês que chegam aqui até o final do vídeo. Vocês fazem algo gigantesco, cara. Eu tô tentando fazer essa série ser uma parada que vinga, mas eu conto ainda muito com o apoio de vocês, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. Quando você se inscreve através de um vídeo, o YouTube entende que aquele vídeo é muito bacana, então se inscreve aí, ativa o sininho de notificações para
vocês não deixarem de acompanhar, não perderem as tier lists. Na home do canal a gente sempre deixa também ali listado para vocês conseguirem achar as outras. Todos os meses tem uma. Se você precisa de análise de qualquer jogo, é só procurar, saber o mês que ele foi lançado, que a gente vai ter o guia para vocês aqui, tá bom? Muito obrigado também a todos vocês aqui no canal, cara, que mandam um super valeu pra gente aqui, que se tornam membros aqui no canal através desses vídeos. Ajuda muito mesmo. É isso que a gente usa para poder investir nessas séries que eu acho tão importantes. Então, muito obrigado de coração por todo o apoio de vocês, meus amigos. Como eu sempre digo, sejam gentis com as pessoas, porque isso é muito importante nessa comunidade de games e é isso que eu quero cultivar sempre em torno da nossa comunidade aqui. Me segue nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok, também no Instagram. Deixei os links aqui dos patrocinadores na descrição para vocês poderem chegar junto lá também, poderem conhecer, que são muito bacanas. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Mais uma vez, um abração e um beijão em todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu! It's not a game, I'm not a robot.